Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime e vamos falar do quarto episódio de BNA. Para quem não sabe, eu estou falando de BNA toda segunda-feira, porque já saíram 6 episódios e para não ter aí um material condensado numa semana só e depois não falar mais por um bom tempo, estou soltando aí praticamente todas as segundas-feiras, tá? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vamos falar logo desse episódio. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a relação da prefeita com a máfia. Então há uma conexão fácil, ou seja, há um contato fácil entre a prefeitura e a máfia. Eles aparentemente se conhecem a ponto de ela pedir ajuda pro Ogami para resolver o problema da máfia. E como que ela sabe antes de todo mundo essas coisas, né? A gente vai percebendo que há proximidade entre as estruturas organizacionais dessa sociedade, entre as instituições. Outra coisa que chama atenção é no final do episódio, o presidente da corporação lá, né, da corporação de fármacos, etc. Ele presta atenção nos personagens, no caso a Michiko e o Ogami, mas ele presta atenção nas características deles. Então, há um corpo indestrutível, há um corpo que se modela da maneira que ela quer. Então ele já tá cada vez mais trazendo essa questão da eugenia, da classificação de características da pessoa como uma coisa importante que ele quer saber, que ele quer conhecer, que ele quer estudar e talvez trazer para ele, né? A gente tá vendo claramente essa questão. E junta isso com o começo do episódio, onde a gente tem a prefeita, que também tem uma certa relação com ele, e ela meio que já desbaratinou todo o DNA da Michiko. Então as coisas elas vão se encaixando, as pessoas não são tão inocentes assim, e há uma clara conversa entre os personagens, né? Entre o vilão humano, é o dono da corporação farmacêutica, entre a prefeita boazinha, que aparentemente esconde muita coisa, e a máfia, que aparentemente tem muita conversa com todos os setores da sociedade. E tudo isso que eu tô falando aconteceu num episódio onde o objetivo do episódio foi falar um pouco sobre como funciona um pouco a comunicação dessa sociedade, que é bem fechada, né? Você não tem acesso ao mundo exterior, que é o mundo dos humanos, e por que isso acontece dessa maneira. A gente tem a menina Doninha lá, dá os celulares, e os celulares eles têm acesso a esse mundo exterior. Então a gente tem várias limitações sendo causadas entre os humanos e os Beastmans, e você tem os dois lados não conhecendo um ao outro. Então você tem a garota golfinho, que é filha do dono da máfia. Ela não conhece nada dos humanos e ela quer conhecer, porque tudo que ela vê do mundo dos humanos é diferente, é incrível, é maravilhoso, é uma coisa completamente que eu nunca vi antes. Isso fala muito sobre acesso à informação, isso fala muito sobre o interesse que a gente cria quando a gente vê algo novo, algo que a gente não tem disponível na nossa realidade, e quando a gente tem acesso a gente fala, uau, que coisa incrível, eu quero ter isso. É muito sobre, por exemplo, tecnologia que a gente tem no dia a dia. Ou a gente tem acesso a um computador nível 1 e o país A tem um acesso ao computador a nível 100. A gente quer ter um nível 100 porque o país A tem. Então, uau, coisa maravilhosa. É outro mundo, é outra realidade, mas a gente quer se aproximar disso, por mais que a gente não conheça. E a garota, que é esta daqui, ela tem uma certa admiração pelos Beastmans, mas ela não conhece. Então elas têm esse preconceito, ela cria o conceito na cabeça dela, assim como a garota golfinho. As duas criam conceitos ideais nas cabeças delas e se comportam de uma maneira que elas acham que deveriam se comportar pela fantasia que elas criam na cabeça delas, e acabam prejudicando a si mesmas e ao outro. Então também fala sobre a fantasia criada quando você não tem acesso à informação, quando você não tem acesso ao que é de fato aquilo que você está olhando. Quando você bloqueia a informação dos dois lados, você está fazendo com que as pessoas cheguem a conclusões sem saber se essas conclusões estão corretas. Esse é um dos maiores perigos da ignorância. A ignorância é justamente isso. A ignorância é você não saber algo e agir sobre esse algo mesmo assim, de maneira ignorante e, portanto, fazendo com que o que você faz, o que a coisa é, tenha uma grande diferença. Então a garota fala: ah,
eu coloquei ela na água porque ela é um golfinho e golfinho gosta de água. Não é isso mesmo? Então, mas o golfinho é um mamífero, o golfinho precisa de ar. Então ela não consegue sobreviver só na água. Ou seja, há o desconhecimento, há uma admiração, mas há o desconhecimento. Então, como eu disse, fala muito sobre essa admiração ao que a gente não tem acesso, admiração ao diferente. Também pode ser preconceito, pode ser medo, pode ser asco, pode ser várias coisas, e o episódio não deixa de mostrar isso. Então ele mostra esse lado que pode ser positivo, que é o lado da admiração, mas ao mesmo tempo ele bota lá numa cena no banheiro a conversa das garotas falando, bom, mas ela é uma Beastman, né? Então isso pode ser perigoso, né? Justamente por causa do preconceito. Então esse episódio, ele não fala do preconceito, ele fala das causas do preconceito. Ele fala da falta de liberdade e como a falta de liberdade e de acesso à informação causa ignorância, causa preconceito. Ele fala sobre a mudança de pensamento que você tem ao ter acesso a outra realidade. Então, por exemplo, a Michiko é uma humana que foi para o mundo dos Beastmans e quando voltou para o mundo dos humanos, ela sabe as dificuldades e os problemas que podem ocorrer porque agora ela é uma Beastman. Então ela teve que se colocar na posição de Beastman dentro da sociedade humana e sendo que ela já foi uma humana, ou seja, ela já viu para um Beastman como as pessoas estão olhando para ela agora. E aí é por isso que ela não sente essa facilidade em voltar para o mundo dos humanos. Ela não sente essa facilidade porque ela sabe que as coisas mudaram. As coisas não estão mais a mesma coisa que quando ela estava lá como humana. Então ela não vai ter as amizades, o bolo de aniversário dela, ela tem medo de curtir o bolo de aniversário dela que a mãe dela fez. Ela tem vários receios agora, porque embora ela possa viver como uma humana agora, teoricamente, que ela sabe se transformar, isso não é ela, isso não é mais a realidade dela. E existe um mundo todo que ela não conhecia e que agora faz parte dela, de quem ela é, que precisa ser aprendido, que precisa ser melhorado. Inclusive, essa questão dela ter acesso ao mundo humano abre, né, uma possibilidade de a gente ter uma rebelião de informação. Então eu acredito que quando a gente tiver no anime mais informação dos dois lados, pode haver mudanças drásticas nesse status quo de Anima City e mundo humano. Mais um ótimo episódio de BNA. Gosto como ele aborda essas questões que envolvem o preconceito. Eu gosto como ele abordou nesse episódio a questão da liberdade, do acesso da informação, de você ter a liberdade de ter acesso à informação, de você ter a liberdade de sair de um lugar para outro, para conhecer esse outro lugar e viver uma realidade, para entender como que funciona e trazer essa informação para o seu mundo e transformar o seu mundo, enfim. Esse episódio ele é bem complexo, bem interessante para abordar todas essas nuances da liberdade e da troca de informações. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!